Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora a gente vai entrar para sintaxe. Yupi! Certo? Que raio é a sintaxe, Daniel? A sintaxe é um termo da gramática que a gente denomina sobre o estudo das frases, das orações e dos períodos. Tá certo? Então aqui a gente vai estudar a frase sim. Ok? Mas primeiro a gente tem que, para compreender frase, oração, período, a gente tem que compreender lá a basezinha, né, que é o sujeito, certo? A gente vai ver agora os diferentes tipos de sujeito e saber quais são. Então vamos lá. Sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Não entendi, Daniel. Diz aí. Sujeito é um dos elementos principais da nossa oração, da nossa frase, tá certo? Que é por ele que a frase vai ser dita, tá? Como assim ser dita? Toda a frase vai ter um significado para ele, especificamente, tá certo? Então vamos lá. Tipo de sujeito, a gente tem um sujeito determinado e a gente tem um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele tá lá na nossa cara, na nossa frente, de front, tá? E às vezes não tá também, mas a gente sabe que ele tá lá. Como assim, Daniel? Não, a gente vai saber. Peraí, calma. Certo? Sujeito indeterminado é quando a gente não sabe de jeito nenhum quem é. Tá certo? Então vamos lá. Sujeito determinado. A gente tem os tipos de sujeito determinado: simples, composto ou oculto. Tá certo? Sujeito da oração é determinado quando é possível identificar o termo, palavra ou expressão. Quando a gente está vendo ele. Sujeito simples, quando possui apenas um núcleo. Tá? Como assim um núcleo? Quando a gente diz o estudo das frases, a gente vai denominar o núcleo de cada coisa, tá certo? E esse núcleo pode ser o sujeito. E ele tem que ser apenas um para ser um sujeito simples. As crianças tomaram o pote todo de sorvete. Show? Tranquilo? Tá, eu marquei aqui, só tem um núcleo, que está voltado inteiramente às crianças. Sujeito composto, quando possui dois ou mais núcleos. Crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Crianças e adultos vai ser o nosso sujeito, porque a frase toda está dando indícios de que eles estão fazendo o ato, certo? E a gente tem um sujeito oculto, quando é identificado apenas pela desinência verbal. O professor, o que raios é desinência verbal? Desinência verbal é aquilo que dita o tempo e a pessoa do verbo, tá certo? Aqui, geralmente, o sujeito oculto, ele é denominado, a gente sabe, por conta do verbo, beleza? Aí aqui tem o exemplo. Tomamos o pote todo de sorvete. Tá? Como assim tomamos o pote todo de sorvete? Quem é que tá aí? Quem foi que tomou? Só pela desinência verbal do tomamos, que a gente sabe que é da terceira pessoa do plural, eu posso colocar o sujeito como nós. Tá certo? O sujeito não tá ali na nossa cara, mas a gente sente. A gente sabe que ele tá ali. Tá? A gente compreende que ele tá escondidinho, mas a gente acha ele. Tá certo? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando sua existência é evidente, mas não há nenhum termo que o represente. Diferente do oculto, que no oculto tem um termo que é a desinência verbal. Beleza? Colocar o verbo na terceira pessoa do plural, essa estrutura ocorre em frases isoladas ou no caso em que o sujeito não esteja determinado nas orações anteriores. Tá certo? Aqui a gente já está falando de período. Mas sempre quando você colocar o verbo na terceira pessoa do plural, tá? E você não falar nas orações anteriores, você pode denominar ele como sujeito indeterminado, beleza? Tem as questões também
do verbo haver, do verbo ser, tá certo? Tem todas essas questões dentro do sujeito determinado, ok? A gente tem um exemplo. Tomaram o pote todo de sorvete. Quem foi que tomou, gente? Ninguém sabe. Tá certo? Ninguém tá indicando também, porque não tem uma frase antes disso. Então, vai ficar indeterminado, ok? Tranquilo? Muito simples, muito fácil. A gente vem para as atividades. Atividades no livro, página 241 e atividades no TD. No mais, é isto e tchau!